Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Carlos Lima e aqui a gente está, no dia de hoje, para trabalhar sobre probabilidade. Então a gente vai dar uma introdução, vai mostrar um pouquinho sobre esse assunto que assusta muita gente no ensino médio, principalmente a galerinha que vai fazer o Enem neste ano de 2025. Chega comigo que eu vou te mostrar algumas coisas, algumas curiosidades e como você vai fazer o cálculo de probabilidade em algumas situações. Lembrando, é só uma introdução, esse assunto é muito vasto, mas a gente vai mostrar o que é mais visto por vocês no ensino médio sobre o assunto probabilidade. Então, dá uma olhadinha no nosso quadro e vem comigo. Então, o que é que a gente está falando? A gente está falando sobre probabilidade. E o que é probabilidade? Ó, para que a gente entenda melhor, isso aqui me dá um cálculo. Que cálculo é esse, professor? Ele dá o cálculo das chances de algo acontecer. Beleza? Então, isso aqui é o que a probabilidade me fornece para o assunto do que a gente está vendo hoje no ensino médio. E como é que esse cálculo é feito, professor? Olha só, tem uma formulazinha que diz assim: a probabilidade de um evento é dado, isso eu vou dizer formalmente, o que é que a fórmula nos diz, que ele é o número de casos favoráveis, um nzinho minúsculo, dividido pelo número de casos totais, esse N maiúsculo, certo? Mas, para que a gente entenda isso num contexto, a gente precisa dar um exemplo bem claro. Então, pegue um dado, vamos supor um dado, que ele não seja viciado, ou seja, na medida que você joga, você tem totais chances de ter qualquer uma das faces voltadas para cima, e esse dado me tem, vou chamar um dado A qualquer, ele tem as seguintes faces, certo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza. Aí você vai e joga o dado. Aí você pode tirar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Ou seja, você pode obter qualquer uma dessas faces na hora que você jogar esse dado. Mas como eu estou falando de chances, aqui ó, estou falando de chances. O que é que eu devo compreender? Preste atenção. Na medida que você pega o dado aqui e joga, digamos que você deseje que caia a face, deixa eu ver, 6. Vamos supor 6 voltado para cima. Você quer obter o maior valor. Então, quais suas chances que isso vai acontecer? Vamos lembrar que esse número aqui embaixo, o número total de possibilidades, é o que você tem à sua disposição. Que nesse caso é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então você tem 6 possibilidades. Que pode acontecer, que vai acontecer, não sei, porque eu não sei o que vai cair, mas que pode acontecer. Então essas possibilidades, esses elementos que você tem aqui, me dá a quantidade total de chances do evento, do que vai acontecer. Assim a gente diz que isso aqui é um espaço amostral. É o espaço onde tudo pode ocorrer, certo? Então isso aqui é o espaço que você vai trabalhar. Vou chamar isso aqui de um espaço. Esse espaço que você vai trabalhar, que é o espaço amostral, me dá todas as amostras de elementos que eu quero que ocorra. Então pode ocorrer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Mas nesse caso em particular eu quero que caia 6. Aí olha só, o espaço tem 6 possibilidades. Mas o que você deseja que aconteça é apenas uma possibilidade. Uma possibilidade. Assim a minha probabilidade que está aqui, ó, me esperando para calcular, a gente vai tratar ela assim, ó. O espaço é com 6 elementos e o que eu quero que aconteça só tem um elemento. Então, a parte de cima, como eu disse,
É os casos favoráveis, que você deseja que aconteça. Um elemento. E embaixo eu vou ter 6. Então, a sua probabilidade é de 1 para 6. Se você pensar, mas professor, eu aprendi que a gente calcula isso em porcentagem. Aí disse, não, você não aprendeu errado. Isso aí pode ser transformado numa porcentagem? Pode. Vai dar em torno de 16,7%. Isso aqui é uma aproximação. E como é que eu faço isso? Você vai lembrar de um fato. Toda fração é uma divisão. Então, você vai dividir 1 por 6. Essa divisão, se você fizer essa divisão aí, 1 dividido por 6, você vai obter 0,16666 e assim por diante. Como ele faz um arredondamento, para transformar em porcentagem, você faz uma multiplicação por 100 e divide por 100, porque aqui você transforma em porcentagem, aqui é 100%. Aí, olha só, quando você fizer essa multiplicação, vai ficar 16 por lado duas casas, e vai ficar 6, 6, 6, 6, 6, e assim por diante. Aí, o que é que a gente aconselha? Deixa com uma casa decimal ou com duas, e cancela o resto. Porém, que esses números que você cancela, se esse valor aqui está bem colado com esse, for maior ou igual a 5, quando você cancelar ele, você soma uma unidade no da frente. Então, mais 1 vai ficar 7. Então, 16,7%, que foi o resultado que a gente obteve lá em cima. Beleza, gente? Então, isso aqui é o que vocês mais veem na tal da probabilidade. Que é o que você pretende que aconteça, quer que aconteça, dividido pelo total de opções. Por isso que quando a gente está dando aula lá no ensino médio, muitas vezes a gente cria a seguinte malandragem, seguinte macete para resolver esse problema da formulazinha. Em cima você diz, é o que eu quero que aconteça, e embaixo você coloca o que você tem à sua disposição. É o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Então, chega cá para mim. Tendo em vista tudo isso aqui, que a gente acabou de ver, você está apto para calcular a probabilidade? Na maioria das questões que a gente vê no ensino médio, sim. A gente vai ver um cálculo mais básico, certo? Apesar que existe um outro ponto que a gente não vai discutir agora, que é a tal da condicional, certo? A probabilidade condicional. Que eu preciso de uma condição para que a outra aconteça. Só que isso aí é um pouquinho mais aprofundado e para o que a gente vai trabalhar hoje ainda não dá para a gente falar sobre. Mas que nas próximas aulas a gente vai discutir com certeza, beleza? Simbora para lá para o quadro novamente e a gente tem o seguinte. Vamos supor... Deixa eu pegar aqui uma situação. Deixa eu pensar. Vamos supor o seguinte. Digamos que algo que vai acontecer tem um risco de dar prejuízo. Uma perda de dinheiro, você perde o dinheiro. Aquilo que você vai fazer pode trazer uma diminuição no seu orçamento. Então, tudo isso que pode lhe dar um prejuízo, deixa eu escrever melhor. Tudo isso que pode trazer um prejuízo, tudo que pode proporcionar prejuízo, certo? Traz risco, ou seja, caramba, eu vou fazer algo, mas eu posso ter prejuízo, eu posso perder algo. Então, se isso aqui pode acontecer, tudo que pode proporcionar esse prejuízo, cria o que a gente chama de risco. Então, você está correndo um risco de perder algo.
Aí, na probabilidade, isso aqui pode ser calculado, que é chamado de risco probabilístico. O risco probabilístico é o que vai calcular o quanto você pode ter de prejuízo em uma situação financeira, em uma situação de mercado, ou seja, a probabilidade que vai lhe dar o quanto você pode perder se algo der errado. Não quer dizer que vai acontecer. Vamos lembrar, a gente está falando de probabilidade, e probabilidade, segundo o que a gente viu aqui nesse quadro, são as chances de algo acontecer. Tá aqui, ó. Se eu tenho a chance de algo acontecer, quer dizer que não é uma certeza, mas eu posso prever, a partir da probabilidade, o risco que eu estou correndo se eu continuar fazendo aquilo que eu estou desejando, seja um investimento, seja uma compra de um imóvel, enfim. O que pode acontecer se, por exemplo, o preço do imóvel diminuir? Se o preço do imóvel diminuir, então eu vou perder dinheiro. Então você tem que calcular o risco que você está correndo. Com isso, a gente torna a probabilidade nosso ajudante para calcular esse tipo de coisa, que a gente vai chamar de risco probabilístico. Como é que é calculado o risco? Eu vou pegar um R, certo? Um R. Vou chamar esse R de risco. O R está ficando feio. Então ele vai ser dado pela probabilidade do evento multiplicado pelo impacto que pode causar. Então, o impacto que pode causar multiplicado pela probabilidade do evento é o que me gera o valor do risco. Mas como é que a gente vê isso na prática? Espera aí que eu trago um exemplo para vocês. Só um instantinho que a gente vai trazer um exemplo para vocês. Olha só. Vou falar aqui de uma fábrica. Certo? Deixa eu colocar aqui. Bom, digamos que eu tenho uma fábrica, possui 5% de chances de uma máquina falhar. Então, se uma máquina falhar, o que é que vai acontecer? A fábrica deixa de produzir naquele momento, e quando deixa de produzir, o que é que ocorre? Eu tenho um prejuízo porque eu não vou estar produzindo. Eu vou estar perdendo X de tempo, enfim, produção do material, ou o material vai se estragar, não vai dar para fazer mais, enfim. Ele não está dizendo qual é o ramo de produção da fábrica, mas eu sei que se a máquina falhar, eu vou ter algum prejuízo. Aí ele tem 5% de chances disso acontecer, da máquina falhar. Caso a falha ocorra, o prejuízo estimado é de 100 mil. Ó. Se a falha ocorrer, o prejuízo estimado é de 100 mil. Então isso aqui é o impacto que vai causar. Qual o risco associado? Presta atenção como é feito o cálculo. Ó, a probabilidade, a gente tem que começar. Vamos lembrar da formulazinha, né? Vamos lembrar da formulazinha. O risco, eu vou dizer que vai ser o quê? Espera aí. O risco é a probabilidade vezes o impacto. Então, a gente vai chamar de risco R, é a probabilidade P, multiplicado pelo impacto I. Então, primeiro passo, eu vou calcular. Não, ele já está dando os valores aqui. Mas em outras situações eu posso calcular. Primeiro eu vou ver qual é a probabilidade. A probabilidade é de 5%. O que eu aconselho para fazer as contas é transformar isso em número decimal. Então, 5% é 5 sobre 100. Como toda fração é uma divisão, isso vai dar 0,05, duas casas decimais. Então, esse é o valor da probabilidade. Mas ele ainda pede o seguinte, eu tenho que ver o impacto. E o impacto está dado aqui, é 100 mil. Então, o impacto I vai ser de 100 mil. Aí, olha só, preste atenção. Como é que eu calculo isso? Vamos lá. Eu quero saber do risco. A probabilidade é 0,05 vezes
100 mil, que é o que ele dá lá como o estimado. Fazendo esses cálculos, eita, professor, é complicado porque tem vírgula. Preste atenção como é massa. Ó, duas casas decimais, eu preciso de 2 zeros para eliminar a vírgula. Se eu tiver 2 zeros na multiplicação, essa vírgula ela desaparece. E você olha que aqui eu tenho 5 zeros. Então eu posso pegar 2 zeros desse aqui? Posso. Pega 2 zeros e cancela. O que é que acontece com a vírgula? Ela cancela também. Aí vai ficar ó, 5, porque cancelando a vírgula fica 005, vezes, sobrou 3 zeros, então vezes 1000. Quer dizer que vai ser quanto? 5.000. Esse é o valor do risco probabilístico associado à falha da máquina. Associado à falha da máquina, certo? Então, esse aqui é o valor que a gente vai usar como risco probabilístico. Para a gente ter uma noção, a gente vai pensar da seguinte forma. Um risco probabilístico... Peraí, deixa eu voltar aqui para mim, né? A gente vai pensar da seguinte forma, ó. O risco probabilístico é uma medida que combina a probabilidade de um evento ocorrer com o impacto ou prejuízo que ele pode causar. Essa ideia é amplamente usada em áreas como finanças, seguros, saúde e engenharia. A fórmula básica foi o que a gente falou, né? Que é risco igual a probabilidade vezes o impacto. Que a gente fez o cálculo aí, né? Nessa ideia da fábrica, certo? Então, o que é que esse risco vai me trazer? Vai trazer o que a gente pode calcular para saber se eu posso ou não ter prejuízo numa situação. Claro que a estimativa ela é associada a o quanto se produz naquele momento, no caso da fábrica. Nesse caso aí ele diz que dependendo do momento a máquina falhe, aí eu vou ter o que? Um prejuízo de 100 mil, que é o que a gente colocou lá no nosso quadro, né? Na nossa questão. Uma fábrica possui 5% de chance de uma máquina falhar, essa é a probabilidade. Se a máquina falhar, o prejuízo associado é de 100 mil. O risco é de 5 mil. O risco é de 5 mil reais, caso isso venha a ocorrer. Então, eu posso correr esse risco? Sim, não, talvez. Isso vai depender da circunstância. Como agora, no momento, a gente só está falando do cálculo, então daqui a pouco a gente vai mostrar o que significa esse risco, o que significa, na verdade, esse risco aí, certo? Então, para essa aula a gente trouxe como fazer o cálculo, como é feito a aplicação da fórmula, certo? Deixa eu ver aqui outro exemplo para vocês. Bem parecido com o que a gente fez agora. Deixa eu pegar aqui, é bem similar, certo? Por incrível que pareça, até o resultado vai ser o mesmo, mas para você ver que não é problema isso. Digamos que eu tenha um investidor ele acredita que há 10% de chance de perder 50 mil em um investimento. Qual é o risco? Aí vamos lá. O risco é a probabilidade vezes o que a gente vai chamar de investimento, certo? Que é o investimento de perda. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Do jeito que foi aqui, só peguei a probabilidade, transformei em fração, depois transformei em decimal, certo? Aí nesse caso, o prejuízo foi de 100 mil, que é o valor estimado. Aqui eu vou pegar, já vou direto, certo? Então meu risco vai ser de 10%, então é 0,1, já transformado, certo? Vezes o 50 mil. Novamente eu vou pegar
e vou eliminar uma casa decimal, porque só tem uma com um zero. Então, a quantidade de casas decimais é igual à quantidade de zeros que eu estou eliminando. Então, vai ficar 1 vezes 5.000 dá 5.000. Quer dizer que o risco que ele está correndo é de R$5.000. Beleza, gente? Então, para a gente concluir aqui, nossa formulazinha com relação a o risco probabilístico é essa daí, e a gente vai agora fazer exercícios, certo? Então, manda ver aí na lista de exercícios que a gente vai estar passando, que tudo vai dar certinho com relação a como calcular o risco probabilístico, tá bom? Daqui a pouco a gente traz uma nova aula para vocês, explicando o que significa esse risco probabilístico para o nosso caso, esses dois casos que a gente fez aí, por exemplo. O que significa o risco probabilístico na realidade? Porque o que a gente está fazendo é o seguinte: eu calculei o risco, mas o que significa de verdade? Então, aguarda um pouquinho que a gente já está de volta com mais uma aula. Valeu, galerinha, e até a próxima.